Olá! No vídeo anterior nós estudamos a diferença entre direitos prestacionais, que alguns consideram como sinônimo de direitos subjetivos, e direitos potestativos. E agora então nós podemos estudar a diferença entre prescrição e decadência. Bom, mas antes de qualquer coisa é muito importante que você tenha o conteúdo do vídeo anterior bem gravado na memória. Então, se for necessário, você pode assistir aquele vídeo, o vídeo sobre a diferença entre direitos prestacionais e direitos potestativos antes desse aqui, tá? Eu vou deixar o link para o vídeo anterior aqui na descrição e eu vou aproveitar para deixar aqui na descrição também o resumo do conteúdo desse vídeo para ficar mais fácil de você acompanhar. E eu terminei o vídeo anterior deixando o ponto de partida para esse aqui, a diferença básica entre prescrição e decadência. A prescrição diz respeito aos direitos prestacionais ou subjetivos, como alguns preferem. E a decadência diz respeito aos direitos potestativos. E para começar o nosso assunto de agora, então, nós já temos uma primeira diferença básica. A prescrição, ela não afeta exatamente o direito, mas a pretensão. Isso você vai encontrar no artigo 189 do Código Civil. Significa que a pessoa não perde o direito, mas perde a possibilidade de exigir aquele direito. Para reforçar, então, quando nós estamos falando de prescrição, não significa que a pessoa perdeu o direito, mas a possibilidade de exigir o direito. Essa possibilidade de exigir o direito é que nós chamamos de pretensão, e a prescrição atinge a pretensão. E é fácil de confundir, hein? Às vezes a gente vai falar pretensão, prescrição, vai embolar. Eu já fiz até isso em outro vídeo por aqui pelo canal, tá? Bom, mas assim, ó, o que acontece? Acontece que o direito, a pretensão e a prescrição, eles estão todos no plano do direito material. E sobre a diferença entre direito material e direito processual também tem outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. É claro que na prática a pessoa perde a possibilidade de ajuizar uma ação para exigir aquele direito, e isso sim está no plano processual. E na prática também a prescrição vai ser reconhecida no processo, tá? Isso é um aspecto importante também, do qual a gente vai tratar mais adiante. Mas olha só que coisa interessante. Como a pessoa não perde o direito quando a prescrição acontece, então se o devedor pagar, esse pagamento não foi errado. A pessoa não podia exigir o direito, a pessoa não podia ajuizar uma ação. Mas se o devedor fizer o pagamento espontâneo, tá tudo bem. Nós chamamos esse direito que está com a pretensão prescrita de obrigação natural. E eu sei que é meio estranho isso, um direito que não possa ser exigido, mas é assim que o nosso direito funciona. E o nome desse direito que não pode ser exigido, o nome de direito sem pretensão, de novo, é obrigação natural. E esse pagamento que é feito após a prescrição é uma espécie de renúncia à prescrição pelo devedor. O devedor foi beneficiado com a prescrição, mas ele renunciou à prescrição. Existem outras formas de o devedor fazer isso, renunciar à prescrição, tá? Mas eu não vou entrar em cada uma delas para não deixar esse vídeo aqui muito longo. E aqui nós temos já uma outra diferença. Se por um lado é possível que o devedor renuncie à prescrição, por outro lado, a pessoa que é beneficiada por decadência, quando a decadência for prevista na lei, não pode renunciar à decadência. Essa diferença de decadência prevista na lei ou não, também eu já explico melhor, tá bom? Agora, como a decadência afeta um direito potestativo, então ela afeta o próprio direito. Ela extingue o poder daquela pessoa de sujeitar a outra. No vídeo anterior eu dei dois exemplos a respeito dos direitos potestativos. Eu falei do divórcio, o divórcio não vai nos ajudar agora, mas você já vai entender por quê. E eu falei do direito de anular um contrato feito por coação. Então, nesse segundo exemplo, quando acontece a decadência, a pessoa perde o próprio direito de anular o contrato. Bom, e outra coisa a respeito da decadência, como eu já mencionei, é que ela pode decorrer da lei, então está prevista expressamente na lei, ou decorrer do contrato. Os sujeitos estabelecem obrigações e estabelecem a possibilidade de que aqueles direitos decaiam, que ocorra a decadência, que se perca o próprio direito. Quando a decadência decorre da lei, o regime é mais rígido,
Quando ela decorre do contrato, é menos rígido, até porque ela decorre do exercício da autonomia da vontade. Então, por exemplo, quando a decadência decorre da lei, ela não pode ser objeto de renúncia, a pessoa não pode renunciar à decadência que decorre da lei, e como nós vamos ver adiante, a decadência, quando ela decorre da lei, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Ao contrário, obviamente, se a decadência é contratual, é prevista no contrato, a pessoa pode renunciar à decadência, ela está exercendo a sua vontade, e a decadência que está prevista num contrato não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Agora, antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre essa questão do reconhecimento de ofício pelo juiz, é importante tratar da questão dos prazos, porque aqui a gente também tem uma pequena diferença. Para a prescrição, você tem prazos previstos especificamente, você vai encontrar eles no artigo 206 do Código Civil, mas você pode encontrar prazos prescricionais em qualquer lugar, em qualquer lei, tá? E você vai ter prazos de prescrição específicos, mas vai ter também um prazo geral de prescrição no artigo 205 do Código Civil. Esse prazo geral é de 10 anos. Então, na prática, o que acontece é que você procura o seu direito prestacional lá no artigo 206 e se você não encontrar ele, não encontrar o prazo de prescrição específico, então você sabe que o seu prazo prescricional, o prazo prescricional do seu direito é o prazo geral, o prazo do artigo 205 de 10 anos. Agora, com a decadência é um pouco diferente, porque não existe um prazo geral de decadência, só existem prazos específicos. Então, a decadência precisa estar prevista expressamente, o prazo de decadência, precisa estar previsto expressamente para que o direito possa decair. Então, aqui também, quando o direito decai, aconteceu a decadência, na prática a pessoa perdeu o direito. O que acontece então? Você só vai encontrar prazos específicos de decadência. O prazo de decadência tem que estar previsto expressamente na lei ou no contrato. E aí então, se o prazo de decadência não estiver previsto nem na lei nem no contrato, o que acontece é que o direito não vai decair, o direito potestativo não vai ser extinto pela decadência. No nosso primeiro exemplo do vídeo anterior, o divórcio é uma situação dessas. É um direito potestativo que não se submete a nenhum tipo de prazo. Em suma, a pessoa pode se divorciar quando quiser. Agora, o direito de anular o contrato por coação, esse sim se sujeita a um prazo decadencial, o prazo decadencial de 4 anos que está previsto no artigo 178 do Código Civil. Uma última diferença básica é que o prazo prescricional, o prazo de prescrição, pode ser interrompido por qualquer das causas previstas no artigo 202 do Código Civil. E aqui a gente já tem um conceito importante também, que é o de interrupção do prazo. Interromper o prazo significa que você para de contar o prazo e aí ele começa a contar de novo, do zero. Tá? Mas eu vou gravar um vídeo para explicar a diferença entre interrupção e suspensão do prazo na sequência para facilitar a sua compreensão. Já os prazos decadenciais, como regra, não são interrompidos, a não ser que uma lei trate especificamente de um prazo e trate também de uma causa de interrupção daquele prazo decadencial. Mas, se não houver essa previsão expressa na lei, os prazos decadenciais não são interrompidos, diferentemente da prescrição que se submete a causas de interrupção. Por fim, uma semelhança básica. Antigamente não era assim, tá? Mas hoje, tanto a prescrição quanto a decadência, quando o prazo decadencial for previsto na lei, podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Ou seja, sem que as partes no processo aleguem. A única exceção no que diz respeito à decadência é a decadência prevista no contrato. Essa precisa ser alegada pela parte no processo. Para encerrar então, um resumão colocando as coisas lado a lado aqui. Prescrição diz respeito a direitos prestacionais ou subjetivos, como preferem alguns. Decadência diz respeito a direitos potestativos. A prescrição afeta a pretensão e não o próprio direito. A decadência extingue o próprio direito, o direito decai. A decadência pode estar prevista na lei ou no contrato. A prescrição decorre apenas da lei. Os prazos prescricionais são específicos, mas também existe um prazo geral.
A decadência tem que ter prazos previstos de forma expressa, específica, na lei ou no contrato. Do contrário, não existe decadência do direito. O direito não decai. É possível o sujeito beneficiado pela prescrição abrir mão da prescrição. Quando nós estamos falando de decadência, só é possível que se abra mão da decadência prevista no contrato, não da decadência prevista na lei. E por fim, a decadência prevista na lei e a prescrição podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz no processo. A decadência prevista no contrato, não. E aqui embaixo na descrição, como eu já mencionei, você vai encontrar um resuminho do conteúdo desse vídeo aqui, tá bom? Se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, uma pergunta ou uma sugestão. E até a próxima.